E no vídeo de hoje você vai ver comigo 5 erros que você não pode cometer na hora que você for comprar uma cozinha planejada. Fica comigo! Então, esse tema de cozinha planejada é um tema que rende vários vídeos. Mas vamos começar aqui com 5 erros que você não pode cometer ao comprar sua cozinha planejada. Lembrando que esse tema a gente escolheu lá no Instagram do Salver Decor. Então, se você não segue o Salver Decor, segue lá no Instagram para ficar por dentro dos próximos assuntos e também para rolar uma interatividade, comunidade que gosta de dicas de decoração e de arquitetura de interiores. Então, vamos lá. Cozinha planejada, eu sou suspeita para falar. Enquanto eu falo aí, eu vou mostrando as imagens da minha cozinha. Uma pena que eu não consegui gravar lá na cozinha, porque como a gente mora numa casa assim praticamente toda aberta, num conceito aberto, às vezes fica muito barulhento de se gravar. Então eu tô gravando hoje aqui no nosso quarto, mas ao longo do vídeo eu vou mostrando imagens da nossa cozinha pra mostrar aí pra vocês e tirar curiosidade de como que eu planejei a minha cozinha. Mas antes de começar a falar, eu te peço que você curta esse vídeo se você gostou do assunto. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal. A gente tá crescendo aí, bora bater 1000 inscritos e vamos dar aquela moral pra garantir o crescimento aqui do canal. Bom, eu listei 5 erros, mas os 5 erros principais. Falando de projeto de cozinha planejada, tem muitos outros itenzinhos que a gente pode ir ajustando. Não falando só de erros, são muito mais apontamentos que garantem um bom funcionamento, uma boa funcionalidade de uma cozinha planejada. O primeiro erro que você não pode cometer é não ter referências de outros projetos de cozinhas planejadas. Sim, exatamente. Quando você vai procurar um projeto para sua cozinha, é bem provável que você já tenha visto outras ideias de cozinha, certo? Certo. Mas tenta agora se concentrar em cozinhas parecidas com a sua, de tamanho, proporção. Se você tem uma cozinha de apartamento pequeno, procura então cozinha de apartamento pequeno. Isso se chama cases, né? Em publicidade e propaganda a gente vai procurar outras referências de problemas igual aos nossos. Então, se você mora num apartamento pequeno, então procure cozinha de apartamento pequeno. Procure soluções que os profissionais encontraram para esse problema de uma cozinha em apartamento pequeno. Agora, se você mora num sobrado, então procure cozinhas um pouco maiores, procure soluções que os profissionais encontraram em fazer uma cozinha parecida com a sua. Ou por gostos também. Ah, eu quero uma cozinha branca. Então comece a pesquisar os projetos de cozinha branca, comece a observar quais os materiais esses profissionais colocaram, propuseram em combinar uma cozinha branca, o que tá em moda, o que não tá, o que é do seu gosto, o que se alinha com as suas preferências, com a sua personalidade. Também questão de valores, lançamentos que estão no mercado, para você conseguir alinhar a sua cozinha da melhor maneira, sendo o mais funcional possível e atentando o seu gosto, que é o principal. O segundo erro é não ter os eletros já comprados. Isso é um erro bem comum. O que acontece? Quando a gente vai comprar uma cozinha em lojas de planejados, a gente faz todo o projeto dela bonitinho, alinha, fecha as medidas, vai conferir as medidas, mas o que acaba empacando? Quando o cliente não tem os eletros comprados. Isso vai dar muita revisão de projeto. Isso pode gerar também muito erro de projeto. Achar que o cliente vai comprar um eletro, como na verdade não comprou, acaba comprando outro. Isso dá erro de medida, isso dá disfunção total da cozinha. Então, por exemplo, se você quer fazer uma cozinha que tenha um cooktop de 5 bocas, já compre um forno a gás, uma geladeira de 420, 450 litros, que são grandes, e mais um micro-ondas com frente espelhada, um forno elétrico menor, ou um filtro de água. Isso tudo são condicionantes para a gente começar a fazer um projeto de cozinha. Isso tudo tem que estar listado nas medidas também, para apresentar, quer seja para o arquiteto ou quer seja para o projetista da loja, que vai ser um balizador de como é que ele vai começar a planejar a sua cozinha. 3. Um erro muito cometido é não ter orçamento de outros projetos. Sim, às vezes você já tem o projeto especificado, projeto de um arquiteto, por exemplo, agora vai partir para a questão de orçamentos, né? Sempre tenha, no mínimo, 3 orçamentos. Por que eu digo 3 orçamentos? Não só por causa do valor. Muitas vezes erroneamente,
um cliente acaba fechando uma cozinha por valor mais barato. Eu até entendo essa situação, até de questão de orçamento, às vezes aperta mesmo, tem outras coisas para se fazer. Às vezes num projeto de cozinha também está se fechando questão de reforma, pintura da casa, construção, outros ambientes planejados. Mas um erro muito comum que os clientes acabam fazendo é fechando com um projeto mais barato, que necessariamente não é o projeto, não é o melhor projeto, e nem é o projeto, e nem é o móvel que vai durar mais. Então sempre tenha pelo menos 3 orçamentos. Tá? Sempre vai ter um muito mais caro, vai ter o valor médio e vai ter o barato. E às vezes vai ter um muito mais barato, e quando você vai ver, não é uma empresa idônea, e muitas vezes não é uma empresa que nem vai te entregar os móveis, que muitos casos que a gente vê por aí, né? Sempre tenha no mínimo 3. Você vai fechar pelo valor médio e você vai começar a negociar com esses fornecedores, com essas lojas, enfim, qual vai ser o melhor preço que vai te adequar. Por que eu te digo isso? Porque existe sim uma grande margem de negociação em lojas de móveis planejados, gente. Às vezes já tá embutido esses valores. Eles já esperam que tu abra e sente com eles e faça uma negociação. Eles estão prontos para negociar. E é por isso que eles colocam já uma gordurinha ali no valor. Fechar com a loja que mais se adequou ao seu projeto ou à sua ideia inicial que você tinha. Isso tudo vai levar em consideração. Também não parte também para o outro extremo, de ter 8 orçamentos, 10 orçamentos, que aí também você vai se baratinar, vai se confundir com muito processo, com muita loja que tem para oferecer. No mínimo 3 e no máximo 5. Já vai ter uma boa visão de mercado com o projeto que você tem. O quarto erro muito comum que eu vejo por aí é de comprar uma cozinha planejada sem ter nenhuma noção de dimensionamento. Isso mesmo, dimensionamento. Eu sei que em cozinhas e até em projeto de arquitetura, às vezes as pessoas se perdem um pouco na questão de medidas. Mas o YouTube e outros canais e outras redes sociais, outros criadores de conteúdo estão aí para te ajudar a você entender o que é um dimensionamento de arquitetura. Então, existem muitas medidas, que a gente até pode falar mais em outros vídeos, que você tem que atentar, que são medidas padrão e medidas funcionais para fazer o teu projeto dar certo. Como, por exemplo, uma coisa muito comum que eu vejo em projetos de cozinha é a questão do rodapé. Colocar ou não rodapé? Sim, é necessário colocar rodapé e rodapé recuado. Por quê? Porque além da medida da porta, também não pode até o chão, porque a gente pode trabalhar com um piso torto, por exemplo, que a porta não abre. Você tem que trabalhar com a medida de serviço, de trabalho nesse balcão. Quando você chega perto de um balcão, o que acontece? Geralmente, você fica com os pés debaixo do balcão. Isso acontece porque você tem uma altura ali embaixo e um recuo. E isso tem tudo a ver com dimensionamento. Também a questão da sua altura. Não é a primeira vez que os amigos, quando vêm aqui em casa na cozinha e vão ali na minha pia, observam e falam sobre a altura da minha bancada. Geralmente os meus amigos mais altos me comentam assim: nossa, sua bancada é muito boa, Karina. Ela é mais alta e não dói as minhas costas. Isso geralmente eu vejo quando eles vão e se colocam pra lavar a louça. Porque tem uns amigos meus que acabam lavando a louça da janta. Tipo, eu não vou dizer que não, né? Quem sou eu, né? Mas quando eles lavam a louça, eu percebo que eles têm essa observação. E eles falam: a minha pia é muito baixa. E coitado do meu marido, porque ele lava a louça e fica com dor nas costas. Porque é uma pia que provavelmente ela tem menos de 90 centímetros de altura. Isso mesmo, contando com rodapé. Com um rodapé de 15 e mais um balcão de 70, a gente já tem 85, certo? Aí, colocando mais uma pedra de 4, a gente já tem 85, 89. Se você quiser colocar 71 de balcão, a gente já fecha o valor de 90. Porque 90 vai dar provavelmente em quase toda a altura de quadril. Seja eu que tenho 1,62 m, seja meu marido que tem 1,70 m, ou alguém que tem 1,85 m, já vai passar um pouquinho, mas é a altura ideal para um trabalho em pé. Não só para balcão com pia de cozinha, né? Ou também pia de banheiro, ou balcão de atendimento. Essa é a altura ideal para quem vai trabalhar em pé. Para quem vai trabalhar sentado, essa altura já baixa, para 75. Questão de dimensionamento aéreo também. Armários. Tem muitos armários que eu vejo por aí que são a 1,70 m de altura,
1,75, que são muito altos, eles não servem praticamente para nada, porque você vai guardar uma coisa ali dentro e dificilmente você vai ter acesso sempre para pegar, porque você vai ter que subir numa escadinha. Se você quiser um armário bem baixo, um aéreo baixo, que seja de 1,55 ou até mesmo de 1,50, que fica bem na altura dos olhos, para quem tem 1,60m como eu, faz esse armário sim a 1,50m, mas faça ele com menos profundidade, faça ele com 25 centímetros de profundidade, o que não é uma medida normal. A medida normal de armário aéreo é de 30 a 35, mas aí é para armários mais altos, tá? Se você não quiser um armário fechado, você pode optar por prateleiras, assim como as que eu tenho aqui em casa, são prateleiras. A mais baixa ela ficou com 15 de profundidade e a de cima ficou com 25 de profundidade. São duas profundidades distintas, mas se olhando de frente não dá nem pra perceber. Dá pra se perceber realmente pela cor, né? A de baixo é de madeira, a de cima é branca. E elas são super práticas e funcionais para quem quer o uso do dia a dia, né? Você quer armário fechado mesmo, à altura dos olhos, então eu indico uma profundidade de 25 e uma altura mais alta de 30 a 35 de profundidade. Uma outra regrinha de dimensionamento é para bancada de cozinha. Bancada de cozinha, ela já é alta, mas não precisa ser tão alta assim. 1,5 m já é o ideal para você colocar uma banquetinha e fazer as suas refeições rápidas. Dimensionamento para passagem, gente. O mínimo de passagem, como se fosse uma porta para passar e circular pela cozinha, é de 70 centímetros. Existem portas de 60, mas é o mínimo do mínimo. Seria uma portinha de um lavabo, por exemplo. Mas o mínimo para cozinha é 70. Mas de circulação, o mínimo é 80. Não tem como, gente. Se você tem um forno e uma porta, uma na frente da outra, ou você abre o forno ou você abre a porta. Não adianta. O que eu indico é, se você quiser um forno na frente de uma porta, é que essa passagem seja de no mínimo 1 metro. A minha é um pouco maior, ali como vocês estão vendo, essa passagem tá em torno de 1,5 metro. Ela é bem larga. Porque a minha cozinha, na verdade, ela era para ser menor e eu acabei aumentando ela com essa ilha aí que vocês estão vendo, que é uma ilha de fogão e forno. E do outro lado ficou a área molhada de pia, com uma torneira e portas e o micro-ondas embaixo também do balcão, que eu já não queria, era uma coisa que me incomodava muito, o micro-ondas acima dos meus olhos e ocupando todo aquele espaço que tem de nicho de micro-ondas, eu já não queria. Então nesse meu projeto eu coloquei ele embaixo e eu tô achando ele super prático, porque além de esconder um pouco ele, também fica abaixo da altura dos olhos e eu consigo dominar mais ali, de pegar um prato mais quente, uma frigideira, uma forma maior, já fica bem mais no controle ali das minhas mãos. E o quinto erro que estou aqui para te falar na hora de comprar uma cozinha planejada é não conhecer as suas reais necessidades para comprar uma cozinha planejada, né, gente? Isso é muito comum. Às vezes, com muitos orçamentos até, ou com muitos projetos, às vezes a gente acaba esquecendo das nossas reais necessidades no uso de uma cozinha. Às vezes a pessoa nem cozinha, ou nem come em casa, nem tem a prática de cozinha e acaba colocando uma cozinha super grande. Não tem porquê, né, gente? Ou também a bendita torre de forno, que é uma coisa assim que é super bonito, eu já tive torre de forno, mas a verdade é que a torre de forno, ela ocupa 3 vezes mais o espaço que você poderia usar. Isso mesmo, porque a torre de forno, já que não está debaixo do fogão, ela vai para um outro lugar, ela precisa de mais largura, de mais profundidade e ainda toma todo espaço de tampo de bancada. Um tampo que você ia precisar para um preparo ou até para na hora de lavar a louça, você já não tem. Isso já reduz bastante. Então, o que eu indico de torre de forno é se você tem uma área de superfície superior a 1,5 m, né, de pia, que aí você vai poder usar. Que já não é tão indicado para apartamentos pequenos, né? Eu vejo muito projeto por aí de apartamento pequeno, em cozinha de apartamento, que a pessoa vai lá e coloca uma torre de micro-ondas e forno que acaba aqui tirando todo o espaço. Mas, se você tem uma máquina de lavar, isso já facilita muito o processo, porque você não vai precisar mais de uma área tão grande assim. Também tem gente que gosta de cozinhar, sabe cozinhar e até mesmo usa 2 fornos simultaneamente. Então, esse segundo forno iria para uma torre. Mas já não é tão usual assim. Tem como
compatibilizar assim fora dessa torre, 2 fornos ou micro-ondas e o forno, tudo mais na parte do balcão. Você não tem muita grana, então você pode optar por começar a fazer o balcão da pia e depois fazer os aéreos. Ou até mesmo de cores, né? Às vezes tá uma cor da moda, por exemplo, cozinha branca, uma cozinha minimalista. Na verdade, você gosta mesmo de cozinha preta, um exemplo assim. A cozinha preta não tá tão em moda assim hoje em dia, mas é um gosto pessoal. Às vezes um gosto pessoal já vai trazer um projeto muito mais bonito, com muito mais identidade, com muito mais personalidade do que simplesmente uma cozinha branca que você gostou e curtiu, mas não é o seu gosto, né? E as reais necessidades por exemplo, o cooktop é uma grande polêmica, assim, né? O uso do cooktop. Às vezes o cooktop é mais barato, só que é só o cooktop, não vem o forno, né? E as pessoas que ainda defendem o uso do fogão, que eu acho super bom, que não é tão bonito assim, né? Ver uma cozinha planejada com um fogão convencional, mas o fogão convencional, né? Vamos combinar que o forno é a gás, ele é muito mais potente. Você tem muito mais domínio de forno e fogão, né? De cozinhar. E muitas vezes é o mais em conta, né? Às vezes é uma família grande, precisa de um fogão maior, de 6 bocas, por exemplo.